É talvez a maior história de guerra já contada. Uma história de deuses e heróis, de amor e traição, de uma fúria que abalou os céus e de uma cidade que queimou até o chão. A lenda da Guerra de Troia, imortalizada pelo poeta Homero em sua obra-prima, a Ilíada. A história começa com um ato de paixão. O príncipe troiano Paris rapta Minos, ou foge com Minos Helena, a rainha de Esparta, considerada a mulher mais bonita do mundo. Seu marido, o rei Menelau, e seu poderoso irmão, Agamenon, o rei de Micenas, reúnem um exército com todos os reis e heróis da Grécia. Mais de 1000 navios cruzam o mar Egeu com um único propósito: trazer Helena de volta e destruir Troia por 10 longos e sangrentos anos. Os gregos cercam a cidade, protegida por suas muralhas impenetráveis e por seu maior herói, o nobre príncipe Heitor. A guerra é marcada pelos feitos de guerreiros lendários, mas nenhum maior que Aquiles, o semideus invulnerável, o maior guerreiro de sua geração. Finalmente, após uma década de impasse, os gregos recorrem à astúcia. Liderados pelo engenhoso Odisseu, eles constroem um gigantesco cavalo de madeira e o deixam nos portões de Troia, como uma suposta oferenda aos deuses. Antes de fingirem velejar de volta para casa, os troianos, em celebração, levam o cavalo para dentro de suas muralhas. Naquela noite, guerreiros gregos escondidos dentro do cavalo saem, abrem os portões para o exército que havia retornado secretamente. E a grande cidade de Troia é saqueada, queimada e destruída. Esta é a lenda. Mas por trás da poesia e do mito, existe um grão de verdade. Troia realmente existiu. Para encontrar a história, precisamos viajar para o mundo real, em que a lenda teria acontecido. A Idade do Bronze Tardia, por volta do século 13 a.C. Este era um mundo de grandes impérios e cidades-estado poderosas. Na Grécia, florescia a civilização micênica. Eles não eram os democratas de Atenas, mas uma cultura guerreira, com reis que governavam de cidadelas fortificadas como Micenas e Pilos. Eles eram comerciantes marítimos, mas também piratas invasores, constantemente em busca de recursos e novas terras. Do outro lado do mar Egeu, na atual Turquia, outro grande poder dominava: o Império Hitita. E em seus arquivos, escritos em tábuas de argila, os arqueólogos encontraram referências a uma cidade poderosa e vassala na costa noroeste da Anatólia, uma cidade chamada Wilusa. Muitos historiadores acreditam que Wilusa é a forma hitita de se dizer Ilios, o outro nome que Homero usa para Troia. Esta cidade controlava o Estreito de Dardanelos. A passagem marítima vital entre o Mar Egeu e o Mar Negro era um ponto estratégico e incrivelmente rico. Um conflito em larga escala entre os agressivos gregos micênicos e a poderosa cidade de Troia. Wilusa, pelo controle de rotas comerciais e recursos, não é apenas plausível, é extremamente provável. Por milênios, acreditava-se que Troia era apenas um lugar literário, como a Terra-média de Tolkien, até que um homem decidiu provar que todos estavam errados. Seu nome era Heinrich Schliemann, um empresário alemão que fez fortuna no comércio e que desde criança era obcecado pela Ilíada. Ele acreditava que Homero não era um poeta, mas um historiador, e que Troia poderia ser encontrada. No final do século XIX, usando a geografia descrita no poema como um guia, Schliemann começou a escavar um monte de terra na Turquia, chamado Izarlik. Os acadêmicos da época zombaram dele, mas Schliemann estava certo. Camada após camada, ele desenterrou as ruínas não de uma, mas de 9 cidades antigas, construídas umas sobre as outras, ao longo de 3.000 anos. Ele encontrou muralhas massivas, portões e evidências de uma grande civilização da Idade do Bronze, exatamente onde esperava. Em 1871, ele declarou triunfalmente ao mundo: "Eu encontrei Troia." Sua descoberta mais espetacular aconteceu em 1873. Ele encontrou um conjunto de mais de 8.000 artefatos de ouro, prata e bronze, incluindo um diadema de ouro deslumbrante. Schliemann, um mestre da publicidade, imediatamente o batizou de Tesouro de Príamo, o lendário rei de Troia, e fotografou sua jovem esposa grega Sofia, usando as joias. No entanto, a obsessão de Schliemann teve um preço. Em sua pressa para encontrar a Troia de Homero, que ele acreditava estar nas camadas mais profundas, ele usou dinamite e métodos de escavação brutais, destruindo para sempre as camadas mais recentes do sítio. A arqueologia moderna confirmou que Izarlik é, sem dúvida, Troia. Mas também sabemos que o Tesouro de Príamo, que ele encontrou, pertencia a uma cidade que existiu 1000 anos antes da Guerra de Troia,
e que a camada que provavelmente corresponde à cidade de Homero, chamada de Troia Via, foi uma das que ele danificou em sua busca febril. Então, com as evidências da arqueologia e dos textos em mãos, o que podemos dizer que realmente aconteceu? Primeiro, a cidade. Sim, uma cidade real, poderosa e rica chamada Troia existiu, e foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo de milênios. Sua localização em Izarlik corresponde perfeitamente às descrições de Homero. Segundo, a guerra. Sim, a camada arqueológica conhecida como Troia Via mostra sinais claros de uma destruição violenta a menos fogo. Pontos do Fletcher. Corpos não enterrados por volta de 1180. Código. A data aproximada em que a Guerra de Troia teria acontecido. Uma grande guerra, provavelmente por controle econômico e de rotas comerciais, de fato ocorreu. Terceiro, os heróis. Aquiles, Heitor, Helena, Agamenon. Eles são quase certamente personagens literários. Arquétipos de coragem, nobreza e tragédia. Criados para dar uma face humana ao conflito e explorar os temas da condição humana. E o cavalo de Troia. A ideia de esconder soldados dentro de um cavalo de madeira é quase certamente uma metáfora poética. O que ela poderia representar? Alguns historiadores sugerem que pode ter sido um terremoto, que era associado ao deus Poseidon, cujo símbolo era o cavalo, e que teria derrubado parte das muralhas. Outros acham que pode ter sido uma referência a um tipo de Harriet, ou arma de cerco coberta com peles de cavalo molhadas, para se proteger do fogo. A verdade é que nunca saberemos ao certo. Embora a Guerra de Troia, como descrita por Homero com seus deuses heróis e cavalos de madeira, seja uma obra de ficção, ela provavelmente foi inspirada pela memória distante, mas poderosa de um conflito real e traumático, na Idade do Bronze. Por séculos, a história dessa grande guerra foi passada de geração em geração por bardos e contadores de histórias. A cada recontagem, os fatos foram se misturando com a lenda. Os generais se tornaram heróis e as táticas se tornaram milagres. Até que por volta do século VIII a. Código, o gênio poético conhecido como Homero, compilou essas tradições orais na obra-prima, que conhecemos como a Ilíada. A busca por Troia nos mostra como a história pode se transformar em mito, e como o mito pode às vezes nos guiar de volta a um núcleo de verdade histórica. É um códice de poesia e arqueologia, onde a verdade e a lenda estarão para sempre entrelaçadas nas ruínas de uma cidade que um dia foi real.